Quero cumprimentar com boa noite a todos os meus amigos do Facebook. Estou iniciando uma live e quero que a paz de Deus esteja conosco durante esse período que nós estivermos aqui, fazendo essa live, conforme nós já anunciamos, através das redes sociais, que hoje estaríamos fazendo essa live. E eu quero iniciar essa live com muita responsabilidade, com muito compromisso, tendo certeza que o tema que eu vou trazer ao ar me fez eu pensar muito. Hoje exatamente está fazendo 133 dias que eu estou sofrendo com a minha família uma injustiça muito grande, a maior de toda a minha vida. Por isso que tomei essa decisão de vir fazer essa live e falar com vocês. E eu quero fazer isso no temor de Deus, diante de Deus, tendo consciência de que desde a minha adolescência sirvo a Deus, desde os meus 12 anos, e sei o Deus que sirvo, conheço a palavra de Deus e a responsabilidade. Antes de ler um texto da Bíblia e fazer a oração, eu quero já pedir desculpa aos meus amigos do Face que não estão por dentro desse assunto e que não interessa esse assunto, mas a circunstância me levou a trazer esse assunto para o Face, então você me perdoe por estar trazendo esse assunto, esse tema, em público. E eu trago esse assunto em respeito a todos os pastores, meus amigos, colegas convencionais, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus familiares, meus amigos, as centenas de almas que tenho ganhado para Jesus e pastoreado ao longo já do meu ministério pastoral, que está completando 20 anos de pastor presidente da nossa querida Assembleia de Deus. Essa live é em respeito a você, que sempre confiou em mim, sempre acreditou em mim, e eu venho sofrendo essa injustiça e também sofrendo tantos ataques injustos contra mim, contra a minha família, nas redes sociais. Eu aguardei esses 5 meses e pouco. Entrei no caminho da humildade, o caminho da ovelha, servindo a Deus e aguardando os assuntos se desenrolar. Mas eu quero, então, nessa noite, pedir licença para você, com muito respeito, para nós falarmos sobre o tema que ora eu vou estar abordando. E eu quero ler um texto da Bíblia, porque a minha regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu inicio essa live com essa consciência. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Está aqui nas minhas mãos a Bíblia. A Bíblia é para nós o que tem de mais sagrado na terra. E eu quero colocar as minhas mãos sobre a Bíblia para dizer a você que está me assistindo que eu quero jurar com a minha mão na Bíblia que tudo que eu vou falar aqui hoje é a expressão da mais pura verdade. Nenhuma palavra vou citar aqui que não seja a expressão da verdade. Quero me comprometer diante de Deus e da Bíblia Sagrada. E quero iniciar essa live oficialmente com uma oração.
Querido Deus, eu estou na tua presença e sei que o Senhor está comigo nesse momento. O Senhor que tem sido meu Deus há 40 anos, que te sirvo com sinceridade, mesmo a despeito das minhas muitas limitações e falhas, mas tenho te servido e trabalhado para ti. Eu inicio essa live na tua presença, Deus, porque aqui estarei expressando a mais pura verdade e o Senhor está comigo aqui. E o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar, conhece o propósito e o intento do nosso coração, conhece as palavras que nós proferimos, mesmo antes de proferi-las, e eu tenho consciência disso. Senhor, eu sei que de todas as palavras que eu disser aqui um dia prestarei conta, seja diante dos homens, das autoridades, mas especialmente diante do Senhor. Por isso, Deus, esteja comigo. Eu oro por cada um que está me assistindo, que eles possam, Senhor, também receber a tua palavra, receber também essas informações que vou estar dando. No nome do Senhor eu oro e abençoo a todos. Amém. Meus irmãos, meus amigos do Face, aconteceu um fato que está muito bem publicado já no nosso meio religioso, né, de pastor, né? Esse fato acontece que um rapaz no interior do nosso estado, um rapaz que tem inclusive uma conduta questionável, um rapaz que tem tanto desvio de conduta, ele apresentou para um grupo de pastores um áudio sobre uma suposta amante de um pastor que hoje preside a nossa convenção. Esses pastores se reuniram, ouviram esse áudio, esse rapaz prometeu trazer essa suposta senhora para que a mesma desse o seu depoimento de viva voz, presença, o que não aconteceu, e somente fez uma videochamada e gravaram um áudio. Esse áudio, uma das pessoas que teve acesso a ele levou ao presidente. E o mesmo fez um BO, boletim de ocorrência, registrou, fez um inquérito policial. E aí foram ouvidas várias pessoas. Entre elas foi ouvida, obviamente, esse rapaz, que é o que levou esse assunto diante dos pastores. E esse rapaz é um rapaz que tem um passado pregresso, um passado de tantos exemplos de criar problemas, calúnia, difamações contra pastores, invenções. E esse rapaz vinha se aproximando do ex-presidente da convenção algum tempo atrás, e como eu tinha acesso e tinha conhecimento dos feitos desse rapaz, assim como os demais integrantes da mesa, procuramos orientar o ex-presidente para que o mesmo não se aproximasse desse rapaz e não permitisse que esse rapaz se aproximasse dele. Mas eu, com mais insistência, fiz isso. No momento infeliz do ex-presidente, acabou dizendo para esse rapaz que eu orientava ele para que não permitisse esse rapaz se aproximar dele. E esse rapaz despertou nele um sentimento raivoso contra mim e, numa ocasião, fez-me ameaças por mensagem do WhatsApp, me dizendo que ele iria me derrubar, que ele iria me atingir, porque eu estava não permitindo que ele se aproximasse do presidente para poder ter os intentos dele, o desejo dele ser pastor e tal. E esse rapaz fez essa promessa e começou, na verdade, a fazer isso. E quando aconteceu desse rapaz dar o depoimento na delegacia, nesse processo, ele criminosamente, maldosamente, ele cita o meu nome.
dizendo que eu tinha sido convidado para uma ou duas dessas reuniões que se reuniram para ouvir os áudios e para receber essa senhora. Criminosamente, ele disse que eu tinha sido convidado. Fez de propósito para me puxar para dentro desse problema, dessa circunstância, dessa celeuma, dessa, eu diria, dessa barbaridade que ele fez. E ele cita o meu nome sem nenhum tipo de comprovante. Ele não diz quem me convidou, a forma que me convidou, quando me convidou. Ninguém, nem ele, acompanhado por um outro senhor nosso, também, um outro pastor nosso, que inclusive já pediu desligamento da nossa convenção, que tem histórico de estar envolvido em problemas, envolvido em fofoca e tantas outras coisas, tentando me puxar para dentro desse fato. Ele não, sem nenhum comprovante, sem nenhum print de conversa minha, sem nenhum envolvimento, ele tenta puxar para dentro desse fato. Foi ouvido várias pessoas nesse inquérito. Nenhuma das pessoas que foram ouvidas cita o meu nome, porque eu não participei de nenhuma reunião. Não tive nenhuma reunião, não tive conhecimento nenhum. Tanto é que todos, inclusive ele mesmo, disse que eu não participei de nenhuma reunião. Que eu não estive em nenhuma reunião para ouvir esses áudios, para tratar esse assunto. Então, nenhum depoimento, são vários depoimentos. Nenhuma pessoa citou meu nome, porque eu não existo na história. Nunca tive envolvimento com isso. A prova disso é o que eu quero mostrar para os senhores hoje, alguns documentos. Entre eles, eu tive que mover uma ação contra esse rapaz. Está aqui, inclusive, o número do processo, de uma ação na Justiça Estadual, que eu movo contra esse rapaz, porque eu mesmo criminosamente, um rapaz que não tem o mínimo compromisso com a verdade, com o evangelho, um estelionatário, um criminoso de conduta que sempre trouxe problema no nosso estado do Rio Grande do Sul, esse rapaz. Tive que mover uma ação contra esse rapaz. Essa ação está correndo, porque esse rapaz atingiu a minha moral. Desde que eu recebi a resolução da mesa diretora, eu entrei no caminho da ovelha, caminho da humildade. Tanto é que ninguém de vocês ouviu até hoje eu me manifestar, porque não havia me manifestado. Eu quero mostrar para os senhores aqui. Está nas minhas mãos aqui o inquérito policial. Esse inquérito policial, ele tem 210 páginas. 210 páginas. Esse inquérito policial tem dezenas de prints de conversa de todos os pastores que estavam, de fato, participaram dessas reuniões, enfim, para ouvir esses áudios. Dezenas de prints. Não tem um print de conversa minha com ninguém. Eu não existo dentro aqui. A única coisa que tem aqui é que esse rapaz cita o meu nome, dizendo que eu tinha sido convidado para uma reunião. 2, na verdade, ele disse que eu fui convidado. Se eu tivesse sido convidado para participar da reunião, que crime eu teria cometido para isso? Você, por exemplo, poderia ser convidado para assaltar um banco e, no entanto, tu não quis assaltar. E aí tu vai ser preso, condenado, porque tu não quis atender o convite? Eu não fui convidado para nenhuma reunião. O inquérito está aqui nas minhas mãos. O inquérito está aqui nas minhas mãos. Não tem uma prova que me ligue ao fato. Não tem uma materialidade. Não tem um depoimento aqui, nesse inquérito, meus amigos, de que alguém tenha dito: eu convidei o pastor Carlos.
Eu telefonei para ele. Ele me falou nesse assunto. Não tem um depoimento que diz isso. Não tem um depoimento. Nos 210 páginas. Não tem uma prova. Está aqui o inquérito. O inquérito é público. Está aqui o inquérito, está aqui as cópias, os prints das conversas, os depoimentos estão aqui. Está aqui nas minhas mãos um pendrive. Nesse pendrive tem as 55 áudios. 55 áudios que está junto no inquérito. Não tem um áudio com a minha voz. Não tem nenhuma das pessoas que falam desses áudios foi escutado todas. Está aqui. Esses 55 áudios estão nos autos do processo. Ninguém cita o meu nome. Eu não existo nesse fato. Está aqui os prints das 55... Está aqui o pendrive com 55 áudios que existem no inquérito. Não tem um com a minha voz. Não tem nenhum áudio encaminhado para mim. Não citam o meu nome, as pessoas que dialogam nesses áudios. Não tem. Esse inquérito policial que se desenrola na delegacia e hoje no Fórum de Guaíba, ele é conduzido por um escrivão que é membro da nossa igreja lá em Guaíba, pastoreada pelo nosso presidente. Esse escrivão, ele é obreiro. Esse escrivão, ele é professor da escola dominical. Esse escrivão, ele canta no grupo de louvor, num quarteto que tem ali. De uma família envolvida na obra, o pai dele é salariado da igreja, o cunhado dele é integrado. É um irmão nosso lá, membro da igreja que se congrega lá, pastoreado pelo nosso presidente. Eu não penso que esse escrivão que ouviu todos os depoimentos, que conduziu esse inquérito até então, que encaminhou para o indiciamento, eu não creio que esse escrivão, não penso que ele tenha tido qualquer sentimento de prejudicar alguém ou coisa parecida. Mas ele não é isento, porque ele está, os seus posicionamentos e a condução do trabalho, ele conduziu influenciado por um sentimento de carinho pelo pastor dele, que convive com ele. Então não acredito que ele tenha qualquer sentimento de fazer qualquer coisa errada. É claro que ele certamente responderá diante das autoridades, porque certamente ele será indiciado também para isso, para poder se explicar se de fato se ele teve isenção ou se ele deixou o sentimento de carinho, de afeto do seu pastor dirigir ele, orientar ele na condução desse trabalho. Então, está aqui os 55 áudios que existem. Está aqui, não tem nenhum áudio meu, não tem minha voz, nenhuma das pessoas que falam nesses áudios cita o meu nome, ou que tenham mencionado ou direcionado o áudio para mim. Então, esse inquérito é um inquérito que, ao meu ver, está viciado, está tendo algumas influências de sentimento. Talvez não de sentimento doloso, não. Mas nós não podemos, não tem como tu desassociar o profissional dos seus valores, do seu sentimento. Ele é influenciável. Então, está aqui esse inquérito. Eu quero apresentar aos irmãos, aos amigos meus, que eu estou olhando no teu olho. Estou falando aqui diante de Deus. Está nas minhas mãos o processo disciplinar.
com 240 páginas esse processo. Não está juntado aqui, meus irmãos, meus amigos, nenhuma materialidade, nenhuma prova que me envolva nesse fato. Não tem aqui nenhum print, não tem aqui nenhuma declaração de ninguém. Não tem uma materialidade, eu estou mostrando o processo disciplinar que chegou nas minhas mãos, que eu tenho ele. São 240 páginas. Está aqui. Não tem uma materialidade, não tem um documento, não tem uma prova que me liga a esse fato, a não ser criminosamente o depoimento desse que eu chamaria de delinquente, irresponsável, que não tem compromisso com a moral, não tem compromisso com os valores, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o evangelho. Quem pegar a ficha corrida desse rapaz vai ver o histórico dele prejudicar pessoas, de criar amante, de inventar história. Sabe o que me preocupa? É que tudo que esse rapaz fala, mentindo contra o presidente, desse suposto amante, que eu também acredito que é mentira, nunca tive nenhuma dúvida quanto a isso, é considerado verdade. As mentiras que ele diz é considerado como uma palavra verdadeira, é mentira mesmo. Não tem valor nenhum. Quando ele se refere ao presidente, nada do que ele diga tem valor, tem importância. É mentira. E eu acho que é mentira mesmo. Agora o que me preocupa, eu quero aqui ressaltar, que quando ele fala sobre mim, quando ele mente sobre mim sem nenhuma prova, sem nenhum documento, isso vale. Isso é verdade, isso é lei. Isso é passivo de usar essas mentiras para poder me penalizar. Coloco para você, meu colega. Não está sendo usado 2 pesos, 2 medidas? Para o que ele fala não vale nada. Para mim, quando é para me penalizar, para me condenar, é lei o que ele está dizendo. Ele se torna uma autoridade. O que ele está se referindo a mim. Aquilo vale, porque a única pessoa na terra que cita o meu nome é ele. Eu quero dizer a você, está aqui o processo disciplinar. Não tem uma prova, não tem uma materialidade. Eu estou afirmando diante de Deus. Está aqui os documentos. Está aqui os documentos, está aqui o processo disciplinar. 240 páginas, não tem nada que me liga a esse fato. Está aqui um documento, uma ata notarial que eu fiz do meu celular. Aqui eu quebro o sigilo telefônico meu e das mensagens do WhatsApp de 7 números, de 7 pessoas que estão envolvidas, que participaram dessas reuniões. O cartório fez para mim prints das minhas conversas com esses 7 números, deu 400 e poucas páginas. Eu protocolei no Conselho de Ética, mais de 400 páginas de prints de conversa no meu celular. Eu abri o meu celular. Não tem uma mensagem, não tem um print que eu cite esse fato, que eu converse com alguém ou que eu tenha recebido mensagem sobre esse fato. Mais de 400 páginas de print do meu celular. Está aqui o ofício que eu encaminhei para o Conselho de Ética. Está aqui, dizendo que eu quebro meu sigilo telefônico. Olha bem, eu disponibilizo, eu digo aqui, o aparelho telefônico para ser encaminhado a um tabelionato para a lavratura de uma ata notarial. Eu digo aqui, em um segundo ofício, que eu autorizo que pegue o meu celular e, na minha presença, coloque na mão de um perito para ver se eu deletei, se eu apaguei qualquer mensagem.
Eu oficiei o Conselho de Ética para que o meu celular seja colocado na mão de um perito isento na minha presença, para que possa examinar o meu celular se algum dia teve alguma conversa minha com alguém, que eu tenha falado com alguém ou recebido a conversa de alguém sobre esse assunto. Não existe. Eu desafio você que está me assistindo, você que está envolvido nesses processos, tanto investigatório, como que estão trabalhando nos conselhos, assessoria jurídica. Você que está me assistindo, se você porventura tiver qualquer prova que me liga esse fato, durante essa live tu pode me mandar, eu vou botar ao vivo aqui se tu tiver. Qualquer áudio, qualquer print. Eu quero perguntar para você que está me assistindo, já vamos, daqui a pouquinho vai chegar 1000 pessoas ao vivo nos assistindo. Se você, alguma pessoa, algum dia, me falou para mim desse fato, se eu falei para alguém das pessoas que me conhecem, se algum cidadão se apresentar para mim e dizer, tu falou comigo sobre esse assunto, meus irmãos, meus amigos, a quem eu devo explicações, eu tenho uma história a zelar. Eu tenho uma história a zelar. Eu tenho um nome a zelar que me custou muito caro na vida. Eu não participei de nenhuma reunião. Eu não promovi. Eu não patrocinei. Eu estou falando aqui diante de Deus. Eu não participei de reunião sobre esse assunto nem antes, nem durante, nem depois desse fato. Eu não participei, não patrocinei, não divulguei, não fiz, não tive nenhuma participação. Sabe por quê que não tem nenhum áudio meu nesse pendrive? Sabe por quê que não tem nenhuma prova no inquérito policial contra mim? Sabe por quê que não tem nenhuma prova contra mim no processo disciplinar? Não é porque eu cometi o crime perfeito, até porque não existe crime perfeito. Eu não cometi o crime. Eu não participei. Eu não sabia. Eu não tenho como confessar. Eu também sou vítima. Eu também sou vítima desse rapaz. Assim como o presidente é vítima desse rapaz, eu sou vítima desse rapaz. Assim como outros pastores foram vítima, como tem no depoimento, eu tenho aqui, eu tenho os áudios dos pastores que foram vítima desse rapaz. Eu tenho aqui os depoimentos no inquérito dos pastores que foram vítimas desse rapaz. Eu sou vítima de calúnia, de injúria, de difamação. Eu sou vítima. Todo esse processo que está acontecendo é baseado no depoimento desse rapaz, que é um criminoso, que é um estelionatário, com vários processos. Não tem compromisso do reinterno, não tem compromisso nenhum, mas a palavra dele no nosso meio passou a ser lei para me atingir. Tem uma frase que diz aos amigos as benesses da lei, aos inimigos o rigor da lei. Para mim está sendo o rigor da lei, injustamente. Seu conceito de moralidade no nosso meio é o conceito da expressão, do depoimento desse moço, nós estamos perdidos. Seu conceito é desse rapaz. E eu quero citar algumas arbitrariedades do processo disciplinar. E eu quero reiterar aqui que eu estou falando em meu nome. Eu não falo em nome de ninguém, porque eu não tenho nada a ver com esse assunto. Nunca participei de grupo nenhum. Nunca participei, não. Eu não estou falando em nome de ninguém. Eu estou falando no meu nome, exclusivamente no meu nome. Olha as arbitrariedades do processo. Quero ler aqui o artigo 118
do regimento interno da convenção, da nossa convenção. O artigo 118, parágrafo único, diz o seguinte. Diz assim: é assegurado, vou ler primeiro o parágrafo, o artigo 118. É assegurado ao denunciado o contraditório e o direito à ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. A internet é um meio inerente da minha defesa. Eu não estou fugindo desse artigo. A minha rede social pessoal é um meio inerente à minha defesa, à minha ampla defesa. Agora veja o parágrafo único. O processo administrativo, que é esse que está acontecendo, se desenrolará com a presença da parte denunciada, dos membros do Conselho de Ética e Disciplina e dos envolvidos diretamente, não podendo nenhuma das partes se fazer representar por terceiros. E agora eu lamento a dizer, ouviram várias pessoas que diz respeito a mim, que eu não estava presente. O estatuto diz que não pode, o processo não pode andar sem a presença das partes. É o estatuto, a nossa lei maior, juridicamente falando, dentro da igreja. Foi ouvido várias pessoas sem a minha presença. Foi feito várias reuniões. Foi feita uma campanha no Estado, reunindo líderes de fraterna, coordenadores de diversos conselhos, fazendo como que a campanha política para me penalizar, citando, sem direito à resposta, sem direito à defesa, enxovalhando o meu nome, me denegrindo. Foi feito várias reuniões sem a minha presença. O estatuto, que é a nossa lei maior, que nós aprovamos, diz que não pode. Foi convocado pessoas, foi ouvido sem a minha presença. O artigo 118 do regimento interno, você, meu colega pastor, leia no estatuto e do regimento interno da nossa convenção. Eu quero que tu leia comigo o artigo 119, que diz o seguinte: das decisões do Conselho de Ética e Disciplina, cabe recurso à mesa diretora. Está aqui. Agora ainda eu quero ler contigo, no estatuto nosso, esse que eu li é do regimento interno, o estatuto, o artigo 24, compete à Assembleia Geral Ordinária. Inciso 6º, julgar os recursos interpostos das decisões da mesa diretora que versam sobre as matérias do artigo 5º, inciso 4º e 5º. A Assembleia Geral, ela deve julgar os recursos interpostos das decisões que diz respeito ao artigo 5º, inciso 4º e 5º, que eu vou ler. O artigo 5º, inciso 4º e 5º. Quarto diz assim: compete à convenção exercer ação disciplinar sobre os pastores, compreendendo advertência, repreensão, suspensão e exclusão, de acordo com o presente estatuto e com o regimento interno. Inciso 5º, julgar os recursos interpostos das decisões de pastores, presidentes das igrejas membros. Vou fazer um desenho aqui. Vou desenhar o passo a passo do que o estatuto que eu li para você diz. A mesa recebe uma denúncia. Se ela julgar que deve encaminhar para o Conselho de Ética, ela o faz. Nesse caso, ela fez. O Conselho de Ética ela não é um órgão julgador, é um órgão que vai apreciar, ouvir depoimentos, juntar provas, e ela vai emitir um parecer final para a mesa diretora. A mesa diretora analisa esse parecer. Ela pode acatar 100%, 50%, ou não acatar o parecer do conselho.
Mas ela acatando, o denunciado tem direito, o estatuto está dizendo aqui, que tem direito a recorrer à mesa diretora da decisão do Conselho de Ética. A mesa vai analisar o recurso e se a mesa entender que deve encaminhar para o plenário, ela vai emitir um parecer, obrigatoriamente o estatuto diz que ela vai decidir. Da decisão da mesa, cabe ao indiciado, cabe ao que está sendo do processo disciplinar, ele tem direito a recorrer para o plenário. Como está acontecendo? O Conselho de Ética levou 5 meses e pouco para fazer isso, ouviu, emitiu para mim um parecer prévio. Desse parecer prévio, inclusive, já citava ali uma sugestão de sentença contra mim. E me deu 15 dias para apresentar a defesa. Eu fiz a defesa. Apresentei testemunhas, provas, e não me deram o parecer final do Conselho. O Estatuto diz que o Conselho tinha que emitir o parecer final, não emitiram. Não tenho acesso a esse parecer final. A informação que eu tenho, e ela não é uma informação oficial, mas eu tenho essa informação, inclusive está sendo feito um ato notarial dessa informação, de que o Conselho só vai fazer leitura do parecer do Conselho final em assembleia, 6 e 7, conforme a convocação já está divulgada. Eu só vou ter conhecimento do parecer final do Conselho de Ética em assembleia. Ou seja, do parecer do Conselho de Ética, que a mesa receberia, o Estatuto diz que eu tenho direito a fazer recurso para a mesa. Está sendo suprimido esse direito meu de ampla defesa. A mesa não pediu, não me deu oportunidade de eu apresentar para ela a minha defesa. Agora, eu não tenho como apresentar para a Assembleia Geral, que acontecerá 6 e 7 de outubro, a minha defesa, porque eu não tenho acesso ao parecer final. Depois da minha defesa, depois que eu apresentei os testemunhas, depois que eu apresentei documentos, depois que fiz minha defesa no processo administrativo, que eu tinha que obrigatoriamente por estatuto eu receber o parecer final do Conselho, eu não recebi. Então não posso nem buscar ou pedir à mesa, recorrer à mesa da defesa do parecer do Conselho. E nem também vou poder recorrer ao plenário, porque eu não tenho nenhum parecer da mesa para mim. É o estatuto, não é eu que estou dizendo, meus irmãos, meus pastores. Leia o artigo 118, o artigo 118 e o parágrafo único, leia o artigo 119, leia o artigo, isso do regimento interno, leia o artigo 24 do Estatuto. É o Estatuto nosso, é a nossa lei que rege os processos administrativos. Está sendo suprimido. Estamos entrando num tribunal de exceção. Estamos entrando onde não está dando direito a nós correr os passos do processo disciplinar que o Estatuto regulamenta. Inclusive, é bom salientar aqui que o Estatuto não... Tem muitas coisas que não fala. Muitas coisas estão sendo feitas que o Estatuto não diz. Mas nem isso que está sendo dito, não estamos tendo oportunidade de nos defender. Alguém disse uma frase, não vou dizer que concordo, não. Estamos na ditadura do terno. Estamos na ditadura do terno. Meus amigos, meus irmãos, é essa situação. Eu estou com as mãos amarradas para fazer minha defesa. Eu estou usando meu direito à defesa de usar as redes sociais, porque eu não tenho outra alternativa. Eu procurei, meus irmãos, o presidente da nossa convenção, eu e a minha esposa, e em lágrimas,
Nós pedimos perdão para ele, se porventura na caminhada da vida, nós éramos colegas do mandato anterior, se eu cometi algum crime contra ele, se eu desrespeitei, se eu desonrei ele. Eu e minha esposa fizemos isso. Sobre esse fato eu disse para ele, se tu exige que eu te peça perdão de uma coisa que eu não fiz, que eu não participei, eu te peço perdão. Não tem problema eu pedir perdão. Mesmo eu não tendo feito, mesmo não participar, mesmo não tendo conhecimento, mesmo eu não sabendo desse fato. E não tem na terra ninguém que possa dizer, provar para mim, para quem quer que seja, que eu sabia, porque eu não sabia, não tem como. Porque eu não sabia. Eu estou falando para ti, olhando no teu olho, eu estou falando diante de Deus. Eu estou falando pela salvação da minha alma, que é a mais pura verdade que eu estou dizendo. Jamais eu colocaria a minha cara nas redes sociais, porque eu sei que eu vou ser exposto ao ridículo pelas pessoas que não têm compromisso com a verdade, que têm como missão da vida destruir as pessoas. Eu sei que certamente gravarão vídeos sobre mim, sobre essa minha live. Certamente me ridicularizarão, como tem feito maldosamente. Mas a verdade, ela tem que prevalecer. Eu quero dizer para você, assim como o presidente está sendo injustiçado, eu também estou sendo injustiçado. Só que eu, com a penalidade maior, porque já me tiraram a presidência do campo. A minha família está exposta ao ridículo, o meu nome jogado na lama, por uma coisa que eu não fiz, eu não participei. Eu estou sendo destruído, massacrado. Me colocaram dentro de uma máquina trituradora do poder, para me triturar, para me destruir. Eu tenho aqui o parecer prévio do conselho. Sabe qual é a maior pena? Sabe qual é o maior erro que eles consideram? Eu ter sido amigo de alguém. Aonde está o crime de eu ser amigo de alguém? Desde quando que eu me responsabilizo pelos atos de alguém se eu sou amigo? Isso é a maior ligação. Chegaram a dizer que eu tinha obrigação, eu tinha compromisso de estar envolvido nesse fato, porque eu recebi São Leopoldo de presente. Eu sou devedor. Quem falou isso? Falou irresponsavelmente. Falou porque não me conhece, certamente não tem história. Esqueceu que eu sou pastor-presidente há 20 anos. Que eu sou crente há 40 anos, vai completar em fevereiro do ano que vem. 40 anos. Que assumi o primeiro campo com 79 crentes. Só eu sei, eu e minha esposa, o que passamos naquele campo. Assumi, depois disso, um campo abençoado, um campo mediano um pouquinho maior, que também passei as minhas dificuldades. Depois assumi o grande desafio dos maiores do Rio Grande, que foi assumir esteio. Assumi num ginásio. Num ginásio porque não tínhamos a posse do patrimônio. O processo que foi movido, e na verdade é movido em meu nome, esse processo, que agora se arquivou, o encerramento desse processo, o tamanho desse processo, se montasse todos os recursos em cima do outro, estaria maior do que eu. Eu vou fazer uma live ainda especial sobre esteio, o que sofri com a minha família, o que sofri, as conquistas que tive, nem tudo pude resolver, nem tudo pude fazer, é verdade. Assumi São Leopoldo a convite do presidente, então. Tinha mais 2 candidatos. Um dos vice-presidentes se candidatou para se assumir aqui. Outro pastor que fazia parte do conselho da assessoria, ou seja, da secretária adjunto, também se candidatou para vir para cá. Eu não pedi para vir para São Leopoldo. Fui convidado para vir aqui. Talvez seja isso que despertou contra mim algo que até hoje estou sofrendo. Você sabe o que é calúnia, injúria e difamação?
Ninguém comete calúnia, injúria e difamação de boca fechada e de braços cruzados. Calúnia, injúria e difamação é um crime de ação. Tu tem que agir. Calúnia é atribuir falsamente um crime a alguém. Injúria é atribuir palavras ou qualidades negativas, é xingar. Difamar é atribuir fato negativo que não seja crime. Caluniar é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu um crime. Eu sou vítima disso. Eu estou sendo caluniado, injuriado, atribuindo a mim um crime. Isso chama-se denunciação caluniosa, é crime. E se nós não reparar esse tipo de coisa no nosso meio, no nosso seio, vai ter que ir para os tribunais para ser reparado essa injustiça, destruindo uma família, destruindo alguém. O sentimento, qual é o sentimento? Por que fazer isso comigo? Qual é o sentimento? O que eu fiz? Qual é que é a minha injustiça que eu cometi? Será que é por questões políticas que eu concorri? Será que é porque eu ter concorrido antes? Eu não quero acreditar que é perseguição política. Não quero acreditar. A eleição é uma questão que passa. Imaginaram se um grupo político destrói todos os opositores? Daqui a pouco esse grupo que destruiu todos os opositores pode perder uma eleição e se outro grupo resolver destruir esse grupo? O que vai acontecer com nós? Olho por olho, dente por dente? Vamos acabar todos cegos ou caolho e desdentados. Não é isso. Não é isso. Qual é que é o motivo? Qual é a motivação fazer isso comigo? Eu procurei todos os integrantes da mesa. Procurei todos os vices, com exceção do quarto vice, que não quis nem fazer uma oração por mim. Todos me receberam. Eu procurei os nossos presidentes de honra. Eu procurei a assessoria jurídica da convenção. Eu procurei os integrantes do Conselho de Ética, Conselho Consultivo. Disse que estavam cometendo injustiça contra mim. Falei. Mas a máquina trituradora do poder está intimidando, está ameaçando. Eu ouvi uma expressão que me doeu muito, que diz assim, estamos em guerra, e em guerra morre inocentes. Talvez o pastor Carlos pode até ser inocente, mas vai ter que morrer igual. Não tem por que fazer isso. É interessante que a sentença que foi dada para mim do parecer prévio do Conselho de Ética foi dado antes. Foi dado antes do procedimento. Já estava definido o que ia acontecer. A sentença ela me incriminou. E um ato contínuo sobreveio a execução. Expuseram insights, expuseram tudo o meu nome. O que deveria ser por último, análise, o resultado, em verdade, esse processo iniciou pelo fim. Iniciou antes. Fomos jogados às feras, meus companheiros. Estou me segurando para mim não me emocionar. Quero dizer para você, meu colega pastor que está me assistindo, eu não estou lutando só pela minha inocência. Não estou lutando só para provar a minha inocência. Mas também estou lutando por você, querido pastor, querido colega. Porque se isso prosperar comigo, você pode ser a próxima vítima. Qualquer pessoa no teu campo. Tu muda um obreiro, não compreenderam, não entenderam. Se ficar descontente, faz uma denúncia, joga no ar, uma denúncia infundada, sem comprovação nenhuma, e é acatado pelas nossas autoridades como fosse uma lei.
como fosse uma determinação. Porque não gosta de você, porque você não faz parte do grupo político. Pode ser você o próximo. Você pode se calar agora. Você pode, lá na nossa GO, levantar as tuas mãos para poder me condenar. Mas quero dizer para você que tu vai estar ensanguentando as tuas mãos com sangue inocente. Eu sou inocente desse fato. Se você fizer isso, meu nobre companheiro, cada manhã que tu levantar para lavar o teu rosto, tu vai olhar as tuas mãos, tu vai lembrar que está com as tuas mãos ensanguentadas de sangue inocente de um amigo, de um pastor colega, que não cometeu o crime, que não se envolveu. Eu jamais participaria, meus valores morais que trago de berço, meus princípios cristãos, jamais faria com que eu compactuasse com essa barbárie. Eu sou plenamente a favor de que deve ser punido aqueles que comprovadamente tiveram a intenção, se envolveram com isso e tiveram a intenção de fazer isso e cometer o crime. Eu sou a favor. Mas não podemos, guarde essa frase, não podemos querer reparar uma injustiça cometendo uma maior. Não podemos reparar uma injustiça cometendo uma maior. Não compactue com isso. Eu quero que você tenha consciência. O parecer prévio do Conselho de Ética está equivocado em relação a mim, que é o que me interessa, os outros não me interessam. Está equivocado. Está equivocado, está influenciado por interesse não sei do que. Essa sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que é uma pré-disposição de me punir. Mesmo não tendo nenhum envolvimento. Mesmo não tendo nenhum envolvimento. Quero olhar no teu olho, meu irmão, minha família. Eu sou 12º filho. Jesus recolheu meu pai, tinha 4 anos e meio. Minha mãezinha querida morreu faz 6 anos atrás. Que bom que ela não está aqui para ver o sofrimento do seu filho. Deus já recolheu 2 irmãos meus. Mas os outros devem estar me assistindo. Sou um homem honrado. Sou um homem digno. Chefe de família. Tenho minhas 2 filhas. Eu posso olhar no olho delas, da minha esposa. Não cometi esse crime. Não me envolvi. Eu já olhei no olho do nosso presidente. E posso olhar no olho dele. Desde que fui afastado da presidência da igreja, continuo eu e minha família servindo a Deus, sentadinho no meu banco, no meu jejum, nas minhas orações da madrugada, participando da ceia porque eu sou crente, eu vou morar no céu. Jamais eu colocaria minha salvação em dúvida, me envolver nesse tipo de coisa que sempre condenei, que prego contra. A chama que tenho no meu coração é uma chama de evangelização. Estou fazendo minhas lives, momento regando vidas, porque eu estou cheio de Deus e tenho que sair por algum lugar. Eu tenho que cumprir a missão que eu fui chamado com 15 anos. E Jesus me batizou com o Espírito Santo. Casei, constituí minha família. Fui gerente de uma grande empresa, eu ganhava 10 salários mínimos, deixei de trabalhar nessa grande empresa para poder ganhar um pouquinho mais de 1/3. Sempre sofri pelo reino de Deus e estou sofrendo. A única coisa que me alegra é saber que fui considerado digno de passar por essa injustiça. Gastei o meu vigor da minha vida. Comecei a trabalhar na igreja com 30 anos, abandonei meus projetos pessoais, projeto pessoal da minha esposa, nossos sonhos, porque sonhei o ministério. E agora, injustamente, querem me matar.
injustamente querem me tirar a oportunidade de falar de Jesus. Querem roubar o sonho da minha vida. Já não sou mais um guri, tô com 52 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Você sempre sonhei em fazer o que eu faço, o que eu mais amo, que é fazer a obra de Deus, é pregar o Evangelho. Sempre sonhei com isso. Nada mais nesse mundo tem valor para mim a não ser eu pregar o Evangelho. Nada mais tem mais importância para mim do que eu pregar o Evangelho. Eu preciso encaminhar para o encerramento dessa live. Meu colega, não seja induzido ao erro em relação a mim. Não seja induzido ao erro. Não seja induzido. Não sou um pastor perfeito, obviamente. Eu vou estar fazendo mais uma live na quinta-feira, às 22 horas, sobre a intervenção do Sr. Leopoldo, sobre a minha gestão. Eu não sou um pastor perfeito. Não sou um pastor que não tem defeitos. Tenho. Se eu olhar para trás, quantas coisas eu queria fazer diferente, queria consertar. Errei muitas vezes, mas jamais a minha índole foi de fazer isso. Então eu peço aos senhores, não carregue na tua consciência este peso de terem se aguentado as mãos com sangue inocente. Pense bem. Vou estar na convenção. Poderei olhar no olho de cada pastor, de cada irmão, porque eu não pequei. Eu não cometi esse ato. Não participei de nenhuma reunião. Não existe na terra prova disso. Não existe áudio, não existe nenhuma mensagem, não existe. Provei para vocês, tenho tudo aqui. Não errei. O que eu disse lá atrás, quando houve a intervenção do Sr. Leopoldo, reitero. Nunca me contradisse nada. Por quê? Porque estou com a verdade. E vocês viram desde que eu estou falando aqui, que eu falo com liberdade porque não preciso fazer nenhum esforço mental. Eu não preciso lembrar do que eu tinha dito, que eu não tinha dito, porque está em mim a verdade desse fato. Sou terminantemente contra qualquer tipo de ação nesse sentido, de prejudicar, de caluniar, de difamar. Você, meu colega, sabe disso, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Então eu peço para você, ore por mim, pela minha esposa. São 5 meses, 133 dias que eu tirar o microfone da minha mão. Não posso fazer uma oração. Mas a minha fé não está firmada no meu cargo. Está firmada em Jesus. Eu sou crente em Jesus, independente da função. Eu não nasci pastor, eu nasci no novo nascimento em Cristo Jesus, como membro da minha família. Encerro citando uma frase para me orar. Do Eduardo Juan Conturi. Ele é um jurista uruguaio mundialmente conhecido. Ele disse o seguinte: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Meu irmão, meu pastor, eu quero que tu saiba que eu falei aqui diante de Deus. Nenhuma palavra eu citei que não é verdadeira. Todas as minhas palavras retratam a mais pura verdade. A mais pura verdade. Eu preciso encerrar minha live por causa que eu prometi que iria fazer 1 hora de live. Eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore pela minha esposa, que está lutando muito.
Quero que o Senhor ore pelas minhas filhas, pelo meu genro, que estão lutando muito, estou lutando muito. Mas Deus é Deus. E nós viveremos e veremos que está sendo feita uma injustiça contra mim. E eu estou lutando pela justiça, pelo que é certo. Quero encerrar orando. E você, ore por mim. Se você tiver qualquer dúvida, se intere do fato. E eu volto a dizer, eu só falei sobre mim. E não falo em nome de ninguém, porque não participei, não tenho nada a ver com isso. Estou falando em meu nome, sobre mim, todas as verdades aqui. Quero orar para encerrar minha live, né, nesta oportunidade. Querido Deus e amado Pai, eu estou na Tua presença uma vez mais. Senhor, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece o íntimo do meu coração. E o Senhor sabe aonde eu andei, por onde eu ando. O Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas. Jesus, uma vez mais eu entrego nas Tuas mãos esta causa. O Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus que não tem por inocente o culpado. Deus, minha oração desde o primeiro dia foi que o Senhor trouxesse à luz a verdade. Que o Senhor trouxesse, Senhor, com clareza e fizesse justiça. Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha vida. Tudo aquilo que eu falei aqui, o Senhor sabe da pura verdade. E eu falo com temor. Eu oro pela minha esposa. Eu oro pelas minhas filhas. Eu oro para o meu genro. Eu oro por mim, Jesus. Eu não sei o meu amanhã, mas o Senhor sabe. Uma coisa eu sei, Deus, que eu continuarei te servindo, independente do que os homens possam nos fazer. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, tudo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Assim eu confio em Ti, Pai. Amém. Só mais uma informação para encerrar. O nosso presidente reabriu o processo, contratou uma grande equipe de advogados para processar os seus pares, para me processar, mesmo eu não tendo nem envolvimento. Está aqui, foi aberto, estou aqui com o processo, que foi reaberto o dia 2 de setembro. Está aqui, foi contratada uma equipe grande de advogados para me processar por um crime que eu não cometi, por um envolvimento que eu não tive. Mas foi reaberto, estou sendo processado pelo meu presidente, por uma coisa que eu não fiz. Que Deus te guarde. Deus te abençoe. Certamente serei execrado por ter me exposto. Certamente. Mas os meus amigos, você que é meu amigo, você que confia em mim, que me conhece, você que faz parte da minha história, não podia ficar tendo informações por outros, mas tinha que ter informação minha. Por isso que me expus. E respeita você, respeita a igreja, e respeita quem ora por mim, respeita quem jejua por mim. E respeito a minha família, e respeito a minhas filhas, respeito a minha esposa, meu genro, que eu me expus. Deus te guarde, Deus te abençoe, viu? E estamos sempre à disposição, quando quiser falar comigo, estou sempre às ordens, e que Deus guarde todos nós. Amém.